Qual é a nossa primeira reação quando somos tratados injustamente? Será que a nossa forma de reagir tem mudado ao longo dos anos? Por que é difícil respondermos respeitosamente quando sofremos injustiça? Qual seria o melhor exemplo que alguma vez nós já vimos de alguém que respondeu a uma situação injusta com respeito e humildade? Veremos hoje um exemplo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 9, onde Deus diz assim: Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Nós vemos aqui que Deus deu ao chefe de gabinete tanto respeito como afeto por Daniel. Deus sempre usa pessoas humildes. Quando Daniel disse ao rei Nabucodonosor que ele não comeria da comida babilônica, o jovem hebreu poderia ter agido de forma desrespeitosa, orgulhosa ou arrogante. Mas ao invés disso, Daniel escolheu agir com respeito. Quando ele não podia fazer o que o rei lhe pedia, ele simplesmente dizia algo mais ou menos assim: Senhor, isso é contra os meus valores. Isso é moralmente errado. Eu não deveria fazer isso. Ele demonstrou grande tato e cuidado com a autoridade do imperador e mostrou uma grande humildade no processo. Daniel percebeu que Deus havia permitido que esse líder pagão tivesse autoridade sobre ele. Ele sabia que o rei Nabucodonosor não era um homem temente a Deus, mas ele também sabia que Deus permitiu que ele estivesse em uma posição de autoridade debaixo do imperador. Deus permitiu que Nabucodonosor fosse seu chefe. Alguns de nós também podemos ter chefes ruins, mas precisamos compreender que o Senhor os permitiu em nossas vidas. Em algum momento, nós passaremos por algo em que o chefe ruim pedirá que façamos algo antiético, ilegal ou imoral. Nós só precisamos saber como nos posicionarmos com respeito. Daniel nos fornece um grande exemplo disso. Vimos nas mensagens anteriores que a Bíblia nos mostra que Daniel pediu permissão ao chefe de gabinete para não comer aqueles alimentos que eram inaceitáveis, de acordo com seus princípios de relacionamento com Deus. Podemos ver essa passagem no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Lá, nós percebemos que Daniel de modo algum foi grosseiro ou insolente. Nós vemos que Daniel, naquela situação, ele não se rebelou. Ele nunca foi desagradável. Na realidade, o que Daniel fez foi pedir permissão. Com todo o respeito, ele perguntou àquele homem: Eu posso ser isento disso? Conforme vimos no versículo de hoje, aprendemos que, sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma admiração e interesse especiais por ele. As atitudes de Daniel e sua forma de se comportar, ainda que escravo, debaixo de inimigos, essas coisas e a forma como ele agiu trouxeram o favor de Deus e dos homens sobre sua vida. A cultura e os valores do mundo tentam nos ensinar que temos que ser bravos e nos levantarmos quando somos injustiçados. Mas o nosso Senhor Deus nos exorta e nos ensina a mostrarmos respeito. Temos algo dirigido pelo Espírito Santo. E agindo dessa forma, podemos sempre saber que é o Senhor que está cuidando de nossos melhores interesses.